Sabe aquelas histórias que você ouve e pensa, isso nunca poderia acontecer comigo? Pois é, até acontecer. Hoje eu quero te contar 3 relatos reais, vindos de pessoas comuns, como eu e você. 3 experiências que começaram de forma inocente, mas terminaram de um jeito que ninguém consegue explicar completamente. Se prepare, apague as luzes, coloque os fones e lembre-se, o medo nem sempre vem do escuro. Às vezes, ele mora logo ao lado. Minha namorada e eu estávamos empolgados. Depois de meses economizando, conseguimos alugar a nossa primeira casa. Era pequena, simples, mas perfeita. O tipo de lugar que você olha e pensa, é aqui que começa a nossa vida juntos. Tínhamos um gato chamado Bella, resgatado da rua pouco tempo antes. Ela parecia amar o novo lar. Passava horas explorando cada canto, subindo em janelas e observando o jardim. Mas havia uma coisa que nos incomodava desde o início. A casa à direita da nossa parecia abandonada. As janelas estavam cobertas com tábuas, o portão enferrujado e o jardim completamente tomado pelo mato. O corretor disse que o antigo dono tinha começado uma reforma, mas nunca terminou. Parecia plausível. Até que, na primeira noite, algo me tirou o sono. Por volta das 2 da manhã, ouvi um som metálico vindo da direção daquela casa, como se alguém estivesse arrastando uma corrente pelo chão de concreto. Olhei pela janela, mas só vi escuridão. Nos dias seguintes, aquilo se repetiu. Ruídos fracos, às vezes gemidos e um som como passos lentos. Minha namorada dizia que devia ser o vento, mas o vento não arrasta metal. Certa noite, Bella começou a agir de forma estranha. Ela ficou parada na janela, olhando fixamente para a casa ao lado. Os pelos do corpo dela estavam arrepiados e ela sibilava. Um som que eu nunca tinha ouvido antes. Peguei a lanterna e iluminei o quintal vizinho. Por um instante, juro que vi uma silhueta. Alguém parado, perto da cerca. Quando a luz passou, sumiu. Na manhã seguinte, fomos até o portão da casa ao lado, trancado com um cadeado enferrujado. Parece que ninguém entrava ali há muito tempo. Mas o que me deixou gelado foi o que vimos por baixo da cerca. Pegadas frescas, descalças. Naquela noite, trancamos todas as portas e janelas. Bella dormia aos meus pés, inquieta. Por volta das 3, ouvi de novo o som metálico. Dessa vez, mais alto, mais próximo. Levantei devagar e fui até a janela da sala. No escuro, vi o portão da casa ao lado se movendo. Lentamente, abrindo, mesmo com o cadeado pendurado. E então, um rosto apareceu entre as frestas, pálido, olhos fundos. Só ficou ali, me observando por alguns segundos. Depois, o portão fechou. Chamamos a polícia no dia seguinte. Eles verificaram o local, mas disseram que não havia sinais de arrombamento. Nenhum vestígio recente de alguém morando ali. Dias depois, vimos uma notícia. O antigo dono da casa havia morrido há 3 anos. O corpo só foi encontrado semanas depois do desaparecimento. E desde então, ninguém mais conseguiu terminar a reforma. Mudamos pouco tempo depois, mas até hoje às vezes Bella encara a parede da direita, como se alguém ainda estivesse lá, esperando. Essa aconteceu com uma amiga de faculdade. Ela sempre amou animais, principalmente cachorros. Certo dia, voltando da aula, ela viu um filhote perdido na beira da estrada. Pequeno, mancando, com um olhar triste. Levou para casa e cuidou dele como se fosse um bebê. Colocou o nome de Sunshine, mas ironicamente foi a partir dali que a luz da casa dela começou a se apagar. Sunshine parecia saudável no início, mas à noite algo mudava.
Ele ficava parado, encarando o quarto dela, horas sem se mover. Os olhos refletiam a luz do abajur de um jeito estranho, quase humano. Certa madrugada, ela acordou com o som do cachorro rosnando, mas o barulho não vinha do quarto dele, vinha de dentro do armário. Quando abriu, Sunshine estava lá, tremendo. E na cama, uma marca de patas lamacentas, como se algo tivesse caminhado sobre o lençol. Nos dias seguintes, o comportamento dele piorou. Às vezes, se escondia sob a cama, uivando baixinho. Outras, ficava olhando para o canto da sala com os pelos eriçados. Ela achou que fosse medo. Mas uma noite percebeu que o cachorro não estava olhando para o canto, estava olhando para alguém no canto. Chamou um veterinário que disse que fisicamente ele estava perfeito, mas que, curiosamente, o animal tinha uma cicatriz circular na barriga, como se tivesse passado por uma cirurgia. No dia seguinte, ela decidiu olhar o histórico de adoções da região e descobriu que Sunshine tinha um microchip, registrado no nome de uma senhora que havia morrido meses antes, encontrada morta na própria casa, com o corpo parcialmente devorado. Depois desse dia, Sunshine desapareceu. Ela deixou o portão aberto por engano e ele nunca mais voltou. Mas às vezes ela ainda acorda no meio da noite e jura ouvir o som de unhas arranhando a porta, como se ele ainda tentasse voltar para casa. Essa é uma das histórias que mais me deixam inquieto. Um casal resolveu viajar num fim de semana prolongado. Nada muito longe, apenas uma casa charmosa alugada por um aplicativo famoso. O lugar parecia perfeito, moderno, limpo, isolado. A anfitriã era simpática e enviou todas as instruções com antecedência. Mas desde a primeira noite, algo parecia fora do lugar. A sensação de ser observado era constante, mesmo sem ninguém por perto. Na segunda noite, o marido notou um pequeno ponto vermelho piscando em cima do armário. Uma luz discreta, quase imperceptível. Subiu numa cadeira para olhar. Era uma câmera. Foram procurar em outros cômodos. Encontraram mais 4. No abajur, na cozinha e até dentro do detector de fumaça. A esposa entrou em pânico. Queriam ir embora imediatamente, mas o carro estava trancado com controle eletrônico e o controle desaparecido. Tentaram contato com a anfitriã. Nenhuma resposta. Foi então que o marido ligou o notebook e conectou ao Wi-Fi da casa. Um único dispositivo aparecia conectado, CamLive 01. Quando acessou o IP do dispositivo, um vídeo começou a tocar. Mostrava eles dormindo. No canto da tela, uma janela de chat piscava. Não desliguem as luzes, eu gosto de assistir. Eles saíram correndo. Quebraram o portão com o carro e foram direto para a delegacia. Dias depois, a polícia investigou a casa e descobriu algo pior. O sistema de câmeras transmitia ao vivo para um site obscuro, com milhares de visualizações. E a anfitriã nunca existiu. A conta do Airbnb tinha sido criada com identidade falsa. O vídeo deles foi removido, mas ninguém sabe quem mais assistiu, nem se as gravações foram guardadas em algum lugar. Desde então, o casal não viaja mais e dizem que até hoje recebem e-mails anônimos com links de vídeo. Assunto: vocês estavam lindos dormindo. 3 histórias diferentes, 3 pessoas comuns e um mesmo tipo de medo, o medo que a gente não consegue explicar, mas sente na pele, porque o verdadeiro terror não vem dos monstros, nem dos fantasmas, vem do desconhecido, daquilo que observamos ou que nos observa, sem a gente perceber. Se você chegou até aqui é porque gosta desse tipo de história. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e se prepara, porque a próxima história é ainda mais perturbadora. Até o próximo relato.